Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez. Agora a gente vai encerrar, né, a parte das palestras com uma palestra bem especial, né? A nossa palestrante, ela já era grande antes da enchente, né? E com a enchente, ela ficou gigante. Ela faz um trabalho impecável, né? Eu conheço ela há muitos anos, desde antes dela começar a resgatar. E ela vem aqui contar um pouquinho, né, da experiência dela. Ela me diz que ela não sabe o que falar, mas ela vem aqui contar um pouco da experiência dela e das coisas que ela passou e está passando ainda. Daisy Fauci, quem não conhece, é muito amor envolvido aqui para trazer essa mulher até aqui. Tá, vou passar a palavra para ti, então fica à vontade. Obrigada, Cris. Eu vim porque eu amo a Cris, viu? Pessoal, vou tentar ser bem breve, que eu acho que está todo mundo já cansado, fora do horário aí. Mas a Cris me fez esse convite e para ela realmente eu não consigo dizer não, porque ela nunca me diz não. Então, acho que vou ser breve para contar um pouquinho da minha experiência na enchente, que eu acho que vocês também já ouviram bastante coisa hoje. Mas, para quem não me conhece, eu sou protetora há 17 anos, que eu resgato animais de rua, simplesmente por uma paixão. Desde que eu vi o Dumbo, meu cachorrinho todo sarnento, lá em Alvorada, eu peguei ele e, com a gratidão dele, eu vi que eu podia fazer mais pelos animais que cruzassem meu caminho. E isso foi tornando uma proporção muito grande já na pandemia também, com a construção da nova ponte ali do Guaíba, onde várias pessoas foram retiradas de suas casas, né, para a construção da ponte, e vários animais começaram a ficar abandonados ali, e eu vi que simplesmente não tinha ninguém para olhar por eles. E só que isso não teve uma repercussão como teve a enchente, né? Então foi muito mais complicado ali. Eu fiquei com vários animais que viviam sobre escombros. Eu ia ali todos os dias, resgatava e tentava alimentar os que eram ariscos. E ali eu comecei a perceber a dificuldade que a gente tem, né, de proteger esses animais que nascem nas ruas ou que são abandonados. Então, na enchente não era nenhuma novidade para mim. Eu vou dizer para vocês que na enchente a primeira sensação que eu tive foi do tipo, ufa, finalmente vou pegar alguns de maus tratos que eu nunca pude pegar, porque os donos tiveram que sair de suas casas. E eu disse, agora eu vou poder tirar aquele da corrente, tirar aquele do sol, tirar aquele debaixo da casa. Então, para mim, foi uma espécie assim, de alívio e nervosismo ao mesmo tempo. Só que ninguém imaginava que seriam 20 dias na água, né? E a água levou depois 2 meses até baixar. Então, eu acho que o maior pânico foi esse, tipo, que a água não baixava, não baixava, não baixava. Então, tipo, que a gente pegava eu peguei no primeiro dia 70 animais e achei que tá, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, vamos chegar tipo a 300 animais e vai acabar. E não acabava nunca, porque a água continuava, né, inclusive subindo. Então, e a gente não tinha absolutamente nenhuma estrutura. E então, como chegar com um barco cheio de bichos sem ter para onde levar? Sem ter ninguém nem para te ajudar. A sorte é que, como eu sempre fiz muito mutirão de castração, eu estava preparada assim com caixas, né, e preparada com a minha rede social para pedir lar temporário. E eu acho que tem uma coisa que eu nunca contei assim, todo esse tempo de um ano de enchente, que é uma parte maravilhosa que aconteceu, que no primeiro dia e no segundo dia que a gente resgatou e que a gente não sabia o que fazer com aqueles animais, a gente postou pedindo lar temporário, e 180 animais seguiram para lar temporário, sem as pessoas perguntarem tamanho, cor, sexo, se estava castrado, se não estava castrado, se estava com sarna, se estava com pulga. Elas só queriam um cachorro. Elas chegavam na clínica ali, não, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Então, foi um espírito assim, de empatia muito grande, que eu nunca tinha visto nada parecido. Eu faço feiras de adoção todas as semanas e a gente vê as pessoas, né? Ai, mas esse tem a patinha assim, ai, mas essa cor eu não quero, ai, mas esse aqui é muito grande. Ai, eu moro em apartamento, não cabe. Naqueles dias ali, cabia qualquer cachorro em qualquer lugar. Estava todo mundo com o coração aberto. E desses 180 cães que seguiram nos 2 primeiros dias para o lar temporário, fora os outros nos dias seguintes, desses 180 cães, a maioria eram todos porte médio para grande, a maioria das pessoas era apartamento, e apenas 40 desses 180 não foram adotados. Não deram o golpe, foram adotados depois. Então foi muito bacana saber essa parte boa também, né? Porque a gente vê muita coisa ruim da enchente,
mas tem essa parte boa. E outra coisa que eu digo da enchente é que a enchente tirou muita coisa de todo mundo, né? Que perderam suas casas, perderam suas memórias, né? As fotografias, perderam tudo. E eu ganhei, porque eu ganhei várias vidas. Porque hoje em dia a gente ainda está ali no abrigo com... Foram mais de 1.000 que a gente resgatou, entre cães, gatos, galinhas e porcos. E desses 1.000 e pouco, eu acho que eu ainda tenho uns 400 que estão comigo. A maioria gatos também. Porque os gatos é muito difícil, né? Eram gatos bem ariscos. E os gatos ainda estão lá comigo. Nenhum dono voltou para buscar. E até outra pergunta que me fizeram bem interessante, assim, quando eu estava chegando aqui. Me perguntaram, Daisy, tu estava tipo, ficando conhecida como, para o pessoal da ilha e de Eldorado, como a protetora que não queria devolver os animais para os seus tutores. Tá? Então, eu vou dizer assim, ó, os que eu não devolvi, vocês podem ter certeza que ninguém devolveria aqui, porque estava uma situação assim, ó, de muitos maus tratos, magérrimos, e não era tipo de 5 dias da enchente, cheios de pulga, carrapato, que viviam em correntes. Tinha alguns até com muita marca no pescoço, muitos com sarna. Então, assim, e todos os tutores que reconheceram seus animais nas minhas postagens, com todos eu respondi, todos a gente conversou, e todos que quiseram seus animais de volta e tinham condições de ter os animais de volta, inclusive eu ajudei a cercar a sua casa de novo, a reconstruir pátio, para botar o cachorrinho de volta lá, e muitos voltaram muito felizes, e foi muito gratificante de ver. Então, foi muito legal poder ter ajudado essas pessoas também, que, infelizmente, no meu Instagram não dá tempo de postar tudo. Então, além dos animais, o meu projeto ali, com o que a gente recebeu de ajuda na enchente, a gente ajudou várias famílias. Isso foi uma coisa que me dá muita gratidão, assim, de saber que eu pude ajudar as pessoas também. O que mais, Cris? Que eu tenho para falar da enchente? Então é isso, estamos vivendo a enchente até hoje pela quantidade de bicho que ficou. A gente não conseguiu doar os mais velhos, os grandes, os caramelos, os pretos, né? Oi? Tem gente, o problema é que é muito difícil de doar, porque também são muitos, né? O que a gente mais resgata são os pretinhos, os caramelos. Os pequenininhos a gente conseguiu lar para praticamente todos. Teve essa disputa pelos cachorros pequenos, né? Isso foi muito bacana. Foi muito bacana ver também... A gente começou num barquinho muito pequenininho e que a gente conseguiu arrecadar o valor do bote, pessoal, em 3 horas. Em 3 horas a gente arrecadou o valor do bote. E depois, no dia seguinte, a gente já começou a tentar arrecadar o valor para comprar um bote maior, porque a gente tinha que fazer muitas viagens. E eu acho que a maior dificuldade dos resgates que eu fiz foi porque eu estava no Rio Guaíba, ali abertão, né? Então, a gente tinha muita correnteza para passar. Os primeiros dias, a gente não tinha a mínima ideia do que nos esperava. A gente ficou à deriva no meio do rio, porque estragou o motor de barco. Acabava a bateria, a gente não sabia mexer, tem gente que não sabia nem, tipo, dirigir. A gente só queria ir. E uma das coisas assim, que me deixou muito, muito triste foi, no início da enchente, a dificuldade de conseguir gente para ajudar a resgate de animais. Estava todo mundo ali, desde o que a gente pode ajudar? O que a gente pode... precisamos de barco, precisamos de jet ski, precisamos de companhia para ir, não sei o quê. Quem que tu está indo buscar? Eu disse, não, estou indo buscar os bichos que estão nos telhados. Não, mas eu vim aqui... Eu ouvi várias vezes isso, pessoal. O pessoal de jet ski, nata de Porto Alegre, né, que tem os clubes ali, o pessoal que iam só já no final de semana ajudar, porque durante a semana todo mundo continuava a vida normal, como se nada tivesse acontecendo. E esse pessoal do jet ski me olhava e dizia assim, não, mas eu vim aqui para resgatar gente. Eu não vim aqui para resgatar bicho. E eu disse, mas tu tá aqui sem fazer nada agora. Tu tá com o teu jet ski parado. Por que a gente não pode ir lá buscar o cachorro? Isso aconteceu muito. Então, quando a gente chegou em Eldorado, uma vez, a gente tinha que passar por um bairro, Progresso, onde a água tinha descido muito para atravessar para esse bairro. Então, a gente não conseguia passar com o barco, porque trancava o motor. Nós tínhamos que passar a pé empurrando, só que daí ficava muito longe de ir, e na outra parte desse bairro nós precisava de barco. Então, tipo, ou de jet ski para passar nessa água mais baixa. E aí eu me lembro direitinho que eu comecei a parar todos os jet skis e ninguém queria ir com a gente. Até que daí eu menti. Eu disse, não, eu estou indo buscar uma vozinha. Que a neta dela estava lá na orla e me pediu para buscar ela, que ela está no 2º andar da casa esperando o resgate. Aí o guri me botou no jet ski dele,
eu fui, e eu ainda pensando assim, o que eu vou fazer agora? Só eu e ele no jet ski, que eu não vou nem poder pegar os bichos que eu queria pegar. Eu queria pegar um cachorro que a guria tinha me passado o endereço numa casa que ele estava amarrado numa corrente. Quando eu fui com ele no jet ski, eu disse, agora eu vou ter que falar a verdade, né? Eu vou ter que dizer para ele que eu vim buscar um cachorro. Daí, quando ele me largou na frente da casa, eu desci para ir desamarrar o cachorro, ele disse assim, peraí, eu já volto. E eu disse, esse guri vai me deixar aqui. Eu desamarrei o cachorro, eu voltei com o cachorro, com a água, estava tipo assim, na minha coxa, voltei com o cachorro e o guri tinha sumido. E eu ainda comecei a gravar um vídeo. Eu disse, esse filho da puta me deixou aqui com o cachorro. E eu disse, agora, como é que eu vou voltar até lá? Era muito longe para caminhar até onde estava meu bote. Juro por Deus, foi uma das cenas mais lindas que eu já vi. O guri voltou com o jet ski, o que não queria ir dar carona para cachorro, voltou com o jet ski com 4 cachorros em cima do jet ski. E eu olhei aquilo ali, eu disse, eu não acreditei. Ele disse assim, Bato tinha razão. Não teve sensação melhor do que eu tirar eles. Esse aqui, aí ele estava com um pequenininho, que inclusive foi adotado lá em São Paulo e hoje em dia anda de barco, porque virou de uma família rica. E o pequenininho no jet ski, assim, esse aqui estava se afogando, e o cachorro todo molhado, assim, ele estava só com o focinho para fora. E aí ele ficou muito feliz de ter feito aquilo ali, daí ele nos ajudou em outros resgates, e a gente, resumindo, ele chamou um outro amigo dele de jet ski, e a gente conseguiu, daí nesse dia, pegar vários desse bairro e voltar para o bote com muita satisfação de ter convertido uma pessoa que estava ali para salvar pessoas e viu como foi importante a ajuda dele para salvar os animais. E ele ficou bem engajado depois, nos outros dias, quis ajudar também. E aí, só para completar, assim, para vocês entenderem as dificuldades que tinha aqui, isso eu acho que ninguém imagina, né? Porque o interessante era ver chegando o botezinho cheio de cachorro dentro. A gente tinha vários problemas, como nas ruas pequenas, que era onde mais tinha, né, os animais no segundo andar das casas, a gente trancava o motor em cortinas, lixo. Então, tu não conseguia... Não era uma coisa assim, tipo assim, a gente leva 15 minutos até aquela casa para resgatar aquele cachorro e já vamos pegar outro cachorro. Não, de tudo acontecia. Inclusive, o nosso bote era inflável, a gente tinha muito medo, porque a gente trancava nas grades das casas, que a gente não enxergava. A gente trancava em carros. Então, era muito complicado tu chegar até uma casa. E quando a gente conseguia chegar, às vezes era muito estreito, a gente precisava de uma ajuda de jet ski, ou com caiaque, ou com alguma coisa assim, porque o bote maior não passava. Então, foram inúmeras dificuldades, né? Além disso, de estragar motor, e de grudar lixo no barco. Eram inúmeras as dificuldades, e cada vez a gente se sentindo assim, passando os dias, e a gente se sentia cada vez mais sozinho, porque não tinha mais gente querendo ajudar, e achavam que já estava, não, as pessoas já estão resgatadas, então não precisa mais voltar lá. Que foi o que eu acho que os gatos passaram por isso, né? Porque as pessoas foram pegando os cachorros, também eram mais fáceis, e aí os mais difíceis, que eram os gatos, a galera meio que foi desistindo, e todo mundo dizendo, não adianta, não vamos conseguir, não vamos conseguir. E muitos bichos ficando para trás, e era o meu lema, assim, nós não vamos deixar ninguém para trás. Se eu vi que tem bicho naquela casa ali, nós vamos. E por isso que a gente demorava tanto cada resgate, porque a gente não desistia de nenhum até conseguir botar dentro do bote. Então, oi? Então, os gatos era bem complicado. Alguns a gente não conseguia no primeiro, no segundo dia. A gente foi conseguir depois, tipo, mais para o final, daí por causa da fome, né? Daí, botando ração no telhado, a gente conseguia. E a gente, às vezes, com... Ai, me faltou o nome. Rede. Às vezes, com rede. Muitos, às vezes, eles caíam no segundo andar, porque as casas, né, já estavam desmoronando. Muitos gatos caíam no primeiro andar da casa, e aí tentavam nadar, e aí a gente tentava entrar, e a gente tinha água no peito, assim. A gente conseguia entrar, às vezes, na água e capturar eles na força. Mas, assim, arranhão e, tipo, mordida de gato foi muito. Teve o caso daquela guria que ficou no telhado com os cachorros dela, e ela não queria sair. Já tinha ido 3, 4 viaturas dos bombeiros, Defesa Civil, já tinham tirado todas as pessoas, e ela não queria sair, justamente porque ela tinha 27 gatos, e ninguém queria pegar os gatos dela. Todo mundo dizia assim, vem tu, os gatos a gente busca depois. E aí ela disse, eu não vou sair, porque ninguém vai voltar para pegar meus gatos. E aí ficou eu, o Gustavo e o Nado, né, que eram meus 2 parceiros de barco,
a gente ficou, acho que umas 2 horas e pouco até pegar os 27 gatos dela, e a gente não saiu até pegar os 27. E foi, assim, uma loucura, porque a gente saiu todo arranhado, e foi, tipo, tinha os gatos bem ariscos, né, porque ela era protetora lá na ilha, então ela, tipo, ela resgatava animais, tipo, ariscos também, que ela estava alimentando há pouco tempo, então foi bem complicado, mas a gente não desistiu, e teve numa dessas também, que a gente tinha a parte rica da ilha, né, que tem aquelas casas enormes, eu comecei a receber muita ligação no meu WhatsApp do número dos Estados Unidos. E eu não estava entendendo o que era aquele número, e eu, na correria, não atendia, não estava conseguindo nem olhar meu telefone aqueles dias. Até que chegou no 3º dia, aquele número me ligando, eu resolvi olhar, e era a dona dessa casa, pedindo, pelo amor de Deus, que ela estava nos Estados Unidos, que é a casa dela de férias, ali na ilha, e que ela tinha 2 gatinhos ali, e que os 2 gatos tinham subido para o telhado da academia da casa. Aí ela me explicou tudo, onde é que era, mandou o mapa da casa, me mandou o mapa da academia, e a gente foi. Só que ela não conseguiu falar com o caseiro dela, que estava sem sinal já há dias, porque não tinha luz, ele não carregava o celular. Ela não conseguiu avisar ele que nós íamos. Quando a gente começou a entrar com o jet ski na casa, 3 tiros, direção a gente. E daí estava o Gustavo e um argentino que veio para ajudar, veio da Argentina para ajudar com o jet ski. Eles fizeram a volta rápido assim com o jet ski, e o cara não parou de atirar, e eu no bote com o nado, segurando o bote no trapiche, esperando os 2 voltarem para poder sair correndo com o barco. E aí, quando eles vieram, estava muita correnteza, o argentino caiu do jet ski. E o Gustavo se segurou no trapiche, e o argentino se foi na correnteza, no meio do rio. E o jet ski se foi também. Aí o jet ski foi com a correnteza e se trancou em umas árvores assim que tinha, e o argentino se foi. E a gente começou a gritar desesperada, porque ele ia morrer afogado. Não tinha como. Era um dia que estava muita correnteza, estava um dia bem feio, tinha chovido. E aí eu só sei que a sorte que a gente começou, te gruda em algum galho, te gruda em algum galho. Aí a gente, com a onda do bote indo, ele conseguiu ir mais para perto da costa e se agarrou num galho e ficou ali até a gente conseguir. Só que a gente não conseguia, né, com o bote chegar sem machucar ele, chegar perto para pegar ele, mas no fim deu tudo certo. E daí eu tenho uma foto dele agarrada no galho no meio do Rio Guaíba, com aquela correnteza 1000. E quando a gente foi para a terra firme, eu perguntei para ele, disse: "Oi, posso postar essa foto?" Ele disse: "Não, pelo amor de Deus, senão minha mulher vai fazer eu voltar hoje. Ela não pode ver essa foto, senão ela não vai me deixar eu sair de jet ski. Quando eu chegar na Argentina, eu te aviso, e aí tu pode postar." Aí ele chegou na Argentina, me mandou um WhatsApp, Daisy, ela já sabe que eu estou vivo, pode postar a foto. E é uma foto muito doida, assim, ó, porque o cara está no meio da correnteza, assim, agarrado no galho. Então, de tudo aconteceu, foram várias experiências. Depois eu fui resgatar em Canoas também, e daí eu senti a diferença do resgate em Canoas. Canoas, a água estava muito, muito alta, mas não tinha correnteza. Era muito mais... E as ruas bem mais largas. Era muito mais fácil de chegar para os resgates do que nas ilhas aqui. As ilhas realmente foi uma dificuldade enorme. E o mais triste era que tu ia num dia, tinha 3 casas, quando tu voltava no dia seguinte só tinha 2, no outro dia só tinha 1, e várias casas totalmente desmoronaram ou foram levadas pela água. Então, acho que foi uma coisa que ninguém nunca vai esquecer, né? Principalmente nós gaúchos e quem viu de perto. Mas foi um aprendizado enorme, e que só o que eu queria que as pessoas continuassem com a mesma empatia e compaixão que tiveram naquela época, adotando caramelos pretinhos, porte M, porte G. Então é isso, pessoal. Acho que eu contei um pouco da minha experiência. Obrigada pelos ouvidos, né?